estava eu, totalmente avesso ao amor, não importando nem buscando, simplesmente caminhando, quando você chegou. Mais uma vez os caminhos se cruzavam e ressurge do passado o mais lindo e puro amor. Não tenho nem palavras para te agradecer. Tudo mudou no dia em que eu te encontrei, e no caminho percebi a cura, então voltei e agradecer. Vou te agradecer. Vou. Mesmo que nada me ache em tua visão tão normal, em teus olhos encontrei amor que é sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor, oh, oh. O meu louvor, oh, oh. Sou amado. A Rádio Estrela do Oriente informa a hora certa. 19h42. Em teus braços me deste novos passos. Mesmo que nove achem tua bênção tão normal, em teus olhos encontrei amor que é sobrenatural. Sou estrangeiro, mas aqui estou pra te render o meu louvor, oh, oh. O meu louvor, oh, oh. Sou amado, sou amado. Em teus braços juntaste os meus pedaços. Sou amado, sou
Está entrando no ar o programa A Vida em Jesus, da Primeira Igreja Batista em Carmo de Minas. Quero dar uma boa noite para você que está sintonizado conosco, né? Assistindo o programa A Vida em Jesus. E também convidamos você para estar conosco ali na nossa igreja. Nessa quinta-feira vamos ter estudo bíblico e oração, toda quinta-feira, né? Às 19h30, na rua Capitão Antônio José, número 200. E no domingo, pela manhã às 9h e à noite às 19h, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, também ali na Igreja Batista. Convidamos você para estar conosco. E daqui a pouco traremos a palavra de Deus para o seu coração, tanto a palavra pregada como a palavra cantada também, os louvores. Com certeza tem mensagem de Deus para o seu coração também, tá ok? Nós vamos então estar ouvindo, antes de ouvir, vamos estar orando, né, pedindo a Deus que possa conduzir tudo que será feito aqui nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que Tu nos dá, de mais uma vez proclamar a Tua palavra, Pai, porque Sim, Jesus. Tu nos chamaste, Deus, Glória para a Deus. continuar, ó Deus, proclamando Glória a Tua Deus, palavra, Jesus, aleluia, aleluia, estendendo o Teu Jesus. reino na face da terra. Glória Tu a Deus. abençoe, Pai, essa web rádio, Pai, abençoe Aleluia, a vida Jesus. do Glória, missionário glória, Valdo glória. Andrade, a sua esposa Ana Carine, Deus, Glória que a tem Deus, aleluia. sido instrumento Teu, Pai, nesse Glória lugar. a Deus, Jesus. E abençoa também, ó Deus, a Igreja Batista, Deus, Aleluia, aqueles que têm Jesus. cooperado conosco. E continua Glória, nos glória, guiando, glória, tudo que aleluia, iremos fazer Jesus, aqui, Senhor. glória. Para que vidas nessa noite possam Aleluia, Jesus. compreender Sim, Jesus, o glória a Evangelho, Deus, possam Pai. compreender que Jesus veio para morrer no seu lugar. Aleluia, Deu a Jesus. vida, Glória, Deus, glória, para glória. salvar, Pai. Que nessa noite Aleluia, Senhor vidas possam Jesus. abrir o Glória seu a Deus. coração para Jesus fazer morada. Aleluia, glória a Eu Deus, peço essa Pai. bênção agradecida em nome Sim, de Senhor Jesus. Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Senhor, abençoa o teu servo que vai trazer a palavra, o teu servo que vai ministrar, meu Deus, meu Pai, porque o Senhor preparou esse momento nesta noite, que todos possam ouvir a voz de Deus através dele, da vida dele, Amém. do testemunho dele. Usa o teu filho nesta noite, ó Usa, Pai. Pai. É o que nós pedimos a ti, Senhor. Do outro lado do mundo, onde estiver chegando a voz do teu servo, que o Senhor possa fazer um milagre, libertar, curar e abençoar Amém, Pai. a todos em nome de Jesus. Amém. E você pode também, né, pastor, tá enviando o seu pedido de oração. Envie o seu pedido de oração. Aproveita nesta noite, nós não sabemos como você está, mas envie o seu pedido de oração para que o pastor no final venha orar pela tua vida espiritual, sentimental, financeira, na área da saúde, em todas as áreas. Pede. O pastor ele veio, mas ele veio para trazer a palavra e também trazer a unção e a presença de Deus para curar você nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos ouvir o primeiro louvor, Vou Te Adorar, com o grupo Lizarbe. Amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. Vamos preparar aqui o louvor. Quando vocês. É o de número 13. É o né? 13, isso. Glória a Deus, aleluia. Pode dar glória que não é proibido, não, viu? Não é proibido dar glória. Gente, boa noite, Brasil. Amém. E o texto que estaremos trazendo está em Marcos 8, 34 e 38. Amém. Meu desejo é estar contigo, Senhor.
Irei te amar, celebrar tuas maravilhas e te exaltar de todo o coração. Vou sempre te adorar. Por toda a minha vida, irei te amar, celebrar tuas maravilhas e te exaltar de todo o coração. Vou sempre te adorar. Celebrar tuas maravilhas e te exaltar de todo o coração. Vou sempre te adorar. Então agora estaremos trazendo a mensagem de Deus para o seu coração. Antes vamos... Glória a Deus, aleluia. Deixa eu baixar aqui o... Glórias a Deus, aleluia. Ô, glória, vai dando glória, vai dando aleluia para ouvir a palavra do Senhor. Neste momento, prepara o teu coração nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, onde você estiver. Então nós vamos estar lendo Marcos, capítulo 8, do 34 em diante, fala assim: e chamando a si as pessoas, com os seus discípulos, lhes disse: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que resgate dará o homem por sua alma? Pois qualquer que se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então a palavra que nós queremos trazer nessa noite para você é que nós, como servo de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, ela deve ter uma semelhança com Jesus. Isso nós vamos ver aqui, porque como discípulo de Jesus, todos aqueles que creem nele é continuador da sua obra. Jesus, ele teve aqui no seu ministério, aqui na terra, durante 3 anos, pregando, fazendo a vontade de Deus, curando, libertando, alimentando a multidão. E agora ele foi crucificado, ressuscitou o 3º dia e subiu aos céus. Agora ele deixou essa responsabilidade da obra de Deus, a continuação, pelo aquele que crê, a Igreja do Senhor Jesus, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos continuar a sua obra, porque por isso mesmo ele deixou os seus ensinamentos, a palavra de Deus está aqui. Ele nos ensinou, né, para que através desses ensinamentos nós pudéssemos ser preparados para a vida que ele tem para nós. E para continuar essa obra que Jesus ele começou, é necessário ter algumas atitudes, como servo de Deus, né, como discípulo do Senhor, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos ter algumas atitudes para que essa obra seja continuada. Primeiro, aí no verso 34 de Marcos 8, nós vamos ver que Jesus ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a primeira coisa, a primeira atitude que nós como servo de Deus precisamos fazer para continuar a obra do Senhor Jesus aqui na terra é negar a si mesmo. E quando Jesus estava falando sobre negar a si mesmo, ele estava falando sobre a sua paixão,
ele estava falando sobre a sua morte, né? Antes da morte ele ia passar um sofrimento até chegar à cruz ali, ser crucificado, mas antes ele vai ser açoitado, né? Ele vai ser humilhado, a sua paixão como conhecemos, e depois ele vai ser crucificado. E Jesus, ele estava preparando os seus discípulos. Ele quer que nós estejamos preparados, né, para que após a sua morte nós venhamos continuar. Naquela época, né, quando os discípulos, ele ainda estava vivo, ele queria que os seus discípulos continuassem a sua obra. E nós já sabemos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e cremos que ele está no nosso coração, e a obra tem que ser continuada. Por isso nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus. E o versículo 31, que nós não lemos, diz assim: e ele começou a lhes ensinar que convinha que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, porém depois de 3 dias ressuscitaria. Era isso que ia acontecer, e aconteceu, como nós sabemos, né? E os discípulos precisavam estar preparados para continuar a sua obra, mesmo depois da sua morte. E é isso que nós, como discípulos do Senhor Jesus, estamos fazendo. Não podemos cruzar os braços. A obra de Deus precisa ser pregada, precisa ser realizada. Precisamos testemunhar daquilo que Ele tem feito na nossa vida, daquilo que Ele pode também fazer na sua vida. A obra de Deus precisa continuar. E negar a si mesmo significa negar a sua própria vontade. Significa não valorizar as coisas terrenas, mas continuar a obra de Deus, independente de qualquer dificuldade. Tem gente que aceita Jesus e quando começa as dificuldades ele desanima, né? E ele já não quer mais fazer a obra de Deus, mas de forma alguma. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que Jesus, ele não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha só que lindo, né? Então nós precisamos também ser servo, servir ao Senhor, continuar a obra do Senhor. E como igreja e discípulos de Jesus, precisamos colocar Jesus no centro de nossas vidas e nunca voltar atrás, de forma nenhuma. Jesus, ele deu a sua vida para nos salvar. E aquele que obedece a Ele tem vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Então, em Lucas 9, versículo 62, Jesus, ele fala: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas pessoas, né, iniciaram a obra, evangelizaram, né, pregaram a palavra, testemunharam, mas hoje estão de braços cruzados, hoje estão desanimados, estão tristes, porque a Bíblia fala que aquele que serve a Deus, ele padecerá dificuldade mesmo. Mas o Senhor, ele está conosco, o Senhor, ele não nos abandona. Glória a Deus, aleluia. E nós devemos continuar essa obra na certeza da presença do Senhor Jesus conosco, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, porque estamos aqui nesse mundo numa batalha espiritual. A Bíblia fala que Pedro, ele fala que o diabo está como leão, bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Pedro, ele fala que o diabo está ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor. Ao redor do crente, ao redor do cristão que serve a Deus, está o anjo do Senhor. O salmista, ele fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se nós cremos no Senhor, temos batalha, temos lutas, mas somos guardados pelo anjo. O anjo do Senhor está protegendo aquele que faz a obra do Senhor. Por isso não podemos temer em fazer a obra do Senhor. Por isso que o tema de missões mundiais é o poder de transformar. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu um poder, um espírito de temor, mas de moderação, de amor e de equilíbrio. Esse é o poder que Deus nos dá, o poder de coragem. O Senhor nos dá coragem para pregar a palavra, para falar do amor de Deus àqueles que necessitam. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão caminhando para a condenação eterna,
Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, abrem o seu coração, creem em Jesus, eles recebem a vida eterna em Cristo Jesus. E que você nessa noite também, você possa receber a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus também fala que é preciso tomar uma outra atitude para continuar a obra do Senhor Jesus. É necessário também tomar a sua cruz, é isso que está falando aqui. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que significa tomar a cruz? A cruz, naquela época passada, eu acredito que até hoje, ela era uma coisa maldita para os judeus. Quando Jesus pronunciou essas palavras, seus discípulos devem ter ficado pasmos, porque um judeu jamais pensaria em tomar a sua cruz. Tomar a cruz seria algo muito vergonhoso e desonroso, como aconteceu com Jesus. A cruz era dada para os criminosos, né? E ele era humilhado, ele passava vergonha carregando aquela cruz. E no final, ele morreria naquela cruz. Carregar a cruz, tomar a cruz, ela é ir em direção à morte. E a cruz tem o sentido de, depois de negar-se a si mesmo por Jesus, seria também preciso ser capaz de morrer por Jesus. É isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. É isso que Jesus está falando para a igreja hoje, para o servo de Deus. Tomar a cruz significa abraçar a vontade de Deus, por mais dolorosa que seja, diariamente e continuamente. Eu estava conversando aqui com o missionário Valdo Andrade, que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer. Talvez nesse momento aqui eu poderia estar na minha casa, né, ou jantando, ou vendo televisão, ou deitado numa cama, mas estamos aqui pregando a palavra. Poderíamos estar num conforto melhor, mas estamos aqui porque a vontade de Deus é essa. E tomar a cruz é abraçar a vontade de Deus, por mais dolorosa. Muitas vezes a pessoa ela não quer ir à igreja, ela não quer ler a Bíblia porque está frio, porque está muito sol, está chovendo, e deixa de fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes é doloroso, sim. Mas estamos com Jesus e precisamos fazer a vontade dele, porque ele nos salvou. E essa é a gratidão que vive no coração daquele que crê. Se somos gratos ao Senhor Jesus, nós vamos dar o nosso melhor, mesmo que seja doloroso. Uma vez o pastor Celso, ele foi pastor aqui da segunda igreja em São Lourenço, segunda igreja batista, muito meu amigo, e eu convidei ele para pregar lá em Passa Quatro, quando eu estava pastoreando lá. Ele foi pregar no meu aniversário de ministério, e ele falou o seguinte: olha, o crente é como uma vela. Se você compra uma vela e põe na prateleira e guarda ela, ela vai ficar novinha, bonita, mas não vai servir para nada. Tem crente que quer ficar na sua casa, quer ficar na sua cama, no seu quarto, protegido do sol, protegido do frio, protegido da chuva, mas ali não vai servir para nada. Precisamos sair no sol, precisamos sair na chuva, precisamos sair no frio para levar a palavra de Deus, porque a vela, quando você acende ela começa a se desgastar, ela começa a queimar, e quanto mais ela vai sendo usada, ela ilumina todos aqueles que estão ao seu redor, e no finalzinho ela apaga, ela queima toda, e ela acaba, ela morre. E assim é a vida do crente. Nós precisamos se gastar, deixar se gastar pela obra de Deus, falar, pregar o evangelho, né? Falar para aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. E nós vamos se gastar sim, né? Muitas vezes a doença vai chegar até nós, né? Vamos gastar o nosso sapato, a nossa roupa, a nossa voz, mas as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. A luz vai chegar até aqueles que estão na escuridão. Precisamos nos gastar para levar a mensagem de Deus. Precisamos abraçar a vontade de Deus, por mais dolorosa que seja. Isso é tomar a sua cruz. E tem que ser algo diário, tem que ser algo contínuo. E para terminar, depois de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, o discípulo estaria pronto agora para tomar a terceira atitude, para continuar a obra do Senhor, que é seguir a Jesus, como Jesus ele fala aqui: qualquer que vier
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora precisamos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é ter a convicção de que se está fazendo o que é preciso e está disposto a pagar o preço. Jesus, ele não ilude ninguém. Seguir a Jesus requer urgência. Jesus, ele diz lá em João, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, Jesus, aleluia. ele nos dá esse alento, ele nos dá essa motivação, que ele sofreu, ele teve aflições, mas ele venceu. E nós também vencemos. A Bíblia, Paulo, ele diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, Jesus. E, Glória a Deus. e seguir a Jesus requer urgência. Jesus falou para aqueles que estavam preocupados com essa vida terrena, lá em Lucas 10, versículo 60, deixe os mortos enterrar seus mortos. Quando um dos seus discípulos falou: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que Jesus quis dizer com isso? Ele não estava preocupado com a morte do pai? Não, não era isso. Jesus queria dizer que Cristo tem que ser o primeiro de todas as coisas. Lá em Mateus 6,33, Jesus aí fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus quis dizer, deixa os mortos enterrar os seus mortos, que havia muita gente para desempenhar essa tarefa. Existe muita gente para desempenhar outras tarefas, mas são poucos os que estão prontos para pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Então ele diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E é isso que nós estamos falando. A palavra Glória a Deus, reino aleluia. de Deus significa governo de Deus. Quantas pessoas elas não querem deixar que Cristo governe a sua vida? Elas estão vivendo do jeito delas, estão morrendo, estão indo para a condenação eterna porque não querem obedecer a palavra de Deus. E Jesus disse para os seus discípulos: tu vai e anuncia o reino de Deus. E eu digo para você, deixa Jesus governar a sua vida. Se Jesus, ele governa a nossa vida, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos vida abundante, nós temos direção. Porque Jesus, ele fala lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que nessa noite você Glória faça a Deus, essa aleluia. decisão de seguir esse caminho que é Jesus. O caminho que vai te levar ao céu. O caminho que vai te levar, enquanto você estiver nesse mundo, nessa terra, a uma vida abundante. Uma vida de realizações com o Senhor Jesus. Deus abençoe. Faça a sua decisão de escolher Jesus, de seguir ao Senhor Jesus, de crer que Deus enviou Jesus a esse mundo para morrer no seu lugar. Ele deu a sua vida para que você pudesse viver. Creia em Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco teremos mais palavra de Deus para você. No final teremos a oração. Fique ligado. E agora nós vamos estar ouvindo mais um louvor. Amém, Jesus. Isso, vai enviando seu pedido de oração nesta noite. E essa palavra, ela vem de encontro a você, para você pegar a sua cruz, né? Eu, ouvindo, né, o pastor ministrando a palavra, eu tomo posse da minha cruz, eu vou carregar a minha cruz. Talvez você está passando luta, prova, tá enfermo, está acamado. Talvez são tantos problemas que você deixou de lado a sua cruz. Como o pastor disse, muitos aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador na hora da emoção, na hora do culto fervoroso, na hora da presença, sente a presença de Deus. Verdade. Levante a mão, levanta, aceita Jesus, passa 1, 2, 3 semanas e abandona os caminhos do Senhor, volta para o mundo, volta a fazer tudo de errado novamente. Aceita Jesus, pega a sua cruz. Amém. É noite de salvação, é noite em que o Senhor está usando o pastor para trazer essa palavra, para que você possa pegar a sua cruz e ir adiante, anunciar o Evangelho. Amém. Isso não é só um trabalho do pastor, um trabalho nosso como missionário, não, um trabalho seu também.
anunciar a palavra, viver na palavra, a todo instante, crendo que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Sem Jesus, onde nós vamos? Nós vamos para as trevas, para este mundo de engano, de pecado, onde muitos estão indo. Estão servindo a senhores, né, pastor? Seguindo a senhores, não estão servindo a Deus, mas serve a Deus de todo o seu coração. Pega a sua cruz. Talvez você, muitas pessoas, principalmente os jovens, são criticados, né? Porque vão para a igreja. Mas o caminho hoje nós vemos é a igreja, o templo do Senhor. Porque nós somos a igreja, mas tem um templo onde o pastor está lá para receber. Então vamos, pega a sua cruz, vamos juntos. Jesus está voltando. A palavra está sendo anunciada. E quando falava que ia ser anunciado pelos 4 cantos da terra, hoje nós vemos que está sendo anunciado. Está se cumprindo. Nesse momento, para vocês terem uma noção, nós estamos chegando na África, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, a 38 países, 40 países ouvindo neste momento. Ou seja, nós estamos falando para 2, 3 pessoas, mas que seja 2 ou 3 pessoas que estivessem nos acompanhando, já seria suficiente, né, pastor? Verdade. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Mas nós ficamos felizes com o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Mas faça também sua parte nesta noite. Toma posse da palavra. Não saia não. Que muitos buscam a bênção, pastor, recebe. Aí recebeu a bênção, sai da presença do Senhor. Não saia, fica na presença do Senhor. Amém? Amém. A nossa irmã, a Rosimeire Santos, está lá em Jesuânia, né, irmã? Jesuânia, acompanhando a pé de oração. Amém? No final, o pastor vai estar orando. Rosimeire Santos, a Raquel, né? Também pede oração. A Rosimeire Santos pede oração para a família, né? A todos vocês que estão pedindo oração, vai pedindo mesmo. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem os pedidos de oração aqui. Eu vou achar aqui, tá bom? A Beatriz, né, pede oração. Minha filha. Isso, pela família. Glória a Deus. Saúde é o que nós precisamos, né? A Fátima Araújo também tá lá, pedindo oração também. Alô, Passa Quatro, Deus abençoe vocês em Passa Quatro, Itamonte, Itanhandu. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu também quero apresentar minha família, meus pais, né? Todos em oração, porque a oração é a chave que abre todas as portas. Se você soubesse o poder que tem a sua oração, eu tenho certeza que você iria orar mais. Porque nesse tempo de pandemia, nós vamos de louvor já. Nesse tempo de pandemia, eu orava, vamos dizer que eu orava 50%. Antes da pandemia. Mas quando veio a pandemia, eu passei já a orar. Vamos dizer que hoje já oro 100%. Porque eu tenho que orar 100%. Glória a Deus. É 24 horas conectado, oro mais. Porque às vezes não tem como você ir para a igreja. Então você ora mais, você busca mais, você jejua mais. Você fica mais na presença de Deus. Amém. Então não tem por que não vai para a igreja? Se não pode ir para a igreja, vá para o joelho. Convida o pastor para orar em casa. O esposo do pastor. É assim para não sair da presença. Porque muitos, infelizmente, saíram da presença do Senhor. É mesmo. Né? E não vamos sair, não. Vamos de louvor e nós voltamos em nome de Jesus. Louvor de número 20, né? 20. E vamos dar um abraço também, mandar um abraço para Rosimeire, né? A família que está nos acompanhando. Vamos estar orando daqui a pouco pela sua família, Rosimeire. E também vamos estar orando pela minha filha Beatriz, né? Ela passou mal, né? Não estava muito bem de saúde. Mas nós vamos estar orando pela saúde dela e por toda a nossa família, orando também pela Raquel, minha filha, que está nos acompanhando, pela Fátima Araújo, lá em Irmã Fátima, né, lá em Passa Quatro, Pinheirinho. Que Deus abençoe, Irmã Fátima, abençoe o seu esposo, irmão Carlos, seus filhos, neto, e também pelos pais aqui do irmão Valdo Andrade, né, lá em Freitas, a dona Terezinha e o seu Francisco. Vamos estar orando por eles também. Deus abençoe. Vamos ouvir então. Me ensine a te adorar. Olha, até o nome do louvor já diz, hein? Me ensina a te adorar. E o Senhor nos ensina através da Bíblia, da palavra, a adorar. Como adorar Ele. Amém. Vamos de louvor, levantando assim.
misericórdia me alcançou outra vez. Me arrependi, eu chorei. Juntei todos os cacos, tua face busquei. Te adorando, a tua presença senti. Percebi o quanto eu preciso de ti. Te louvo pelo teu amor e tua graça, meu Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, me ajude a fazer somente o teu querer. Me ajude a não pecar, me ensina a te adorar. Me ajude a fazer somente o teu querer. Me ajude a não pecar, me ensina a te adorar. Tu és o refúgio em que me apoiei, me escondi em ti, abrigo eu encontrei. Mesmo em pecado me amou, e sem olhar minhas falhas minha mão segurou. Eis-me aqui. Usa-me, me ajude a fazer somente o teu querer. Me ajude a não pecar, me ensina a te adorar. Me ajude a fazer somente o teu querer. Me ajude a não pecar, me ensina a te adorar. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu Me ajude a fazer somente o teu querer. Me ajude a não pecar, me ensina a te adorar. Me ajude a fazer somente o teu querer. Me ajude a não pecar, me ensina a te adorar. Glória a Deus, aleluia. Estamos de volta, aleluia, glória a Deus. Posso estar preparando aqui mais uma mensagem, uma palavra para ir de encontro ao teu coração nesse momento. E que esse louvor possa ter falado no seu coração. E você compartilhe essa mensagem, compartilhe o programa, para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Amém? Nesta noite. Agora nós vamos estar trazendo para você Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu ele para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um certo homem, que estava possesso de demônios, desde muito tempo, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros.
E quando viu a Jesus, se prostrou diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com cadeias e grilhões, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E rogavam-lhe que os mandasse ir, que os não mandasse ir para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que os deixasse entrar nele e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada toda se precipitou de um despenhadeiro no lago e se afogaram. E os que cuidavam dos porcos, quando viram o que tinha acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e tiveram grande temor. Então nós vamos ver aqui nessa história o poder de Deus. Jesus Cristo, né, ele operou na vida daquele homem que estava sendo atormentado por aqueles demônios. E aqui nós podemos notar que aquele homem, ele, desde há muito tempo, ele não andava vestido, ele estava nu, ele andava nu. Ele não habitava em qualquer casa, ele habitava nos sepulcros, no cemitério. E Jesus, quando libertou aquele homem, né, repreendeu aqueles demônios, diz que no versículo 35 do capítulo 8 aqui de Lucas, diz que e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e tiveram um grande temor. Olha só o que acontece com a pessoa que se entrega para o Senhor, a pessoa que Jesus liberta. Antes ele não tinha juízo, ele andava nos sepulcros, tentavam prender ele arrebentava os grilhões, as correntes, era uma pessoa violenta. Mas agora, quando Jesus liberta aquele homem, diz que ele já estava vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Olha só, antes ele estava no sepulcro, agora ele está assentado aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você, quantas pessoas estão vivendo também em sepulcro? O que significa viver em sepulcro? É viver uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, onde não tem nada que preste, né? Prazeres que levam a pessoa para a condenação eterna. E muitas pessoas estão longe de Deus, mas Jesus, ele quer te libertar nessa noite. As pessoas não se vestem mais, a palavra de Deus diz que a gente tem que andar com ordem e decência, e a gente vê não somente as mulheres, homens também, mal vestidos, né? Não tem uma compostura. E aqui aquele homem também, ele andava nu, mas quando Jesus o libertou, agora ele já estava vestido, estava com roupa, ele estava em seu perfeito juízo. Tem pessoas que vivem como se não tivesse juízo, faz coisas terríveis. A Bíblia diz que isso ia acontecer, pai contra filho, filho contra pai, né? Relacionamentos ruins entre marido e mulher, entre pai e filho. Mas por quê? Parece que estão sem juízo, mas porque o demônio tem perturbado a vida das pessoas. E é preciso Jesus, é preciso conhecer Jesus, é preciso se entregar. Só Jesus pode libertar você das maldades, da vida triste que você tem levado, uma vida sem paz, uma vida de aflições. Jesus, ele pode melhorar a sua vida, mas você tem que se colocar aos pés dele, como fazia Maria. Domingo
passado nós pregamos sobre Maria aos pés de Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus quando ela derramou aquele bálsamo nos seus pés, adorando o Senhor Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus quando seu irmão morreu. Ela se prostrou aos pés de Jesus chorando. E Maria estava sempre pronta aos pés de Jesus. E nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. E Ele também nos dá, além de dar a vida abundante, Ele nos dá a vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Mas para isso nós precisamos buscar a Ele. E aquele homem foi liberto. Ele ficou no seu perfeito juízo. Ele ficou vestido e aos pés do Senhor Jesus. Para terminar, no versículo 38 de Lucas 8, fala assim: e aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele homem queria agora andar com Jesus, mas Jesus sabia que aquele homem estava longe da sua família, longe da sua casa. De repente ele tinha uma mulher com filhos passando necessidade. E Jesus falou: volta para a tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor te fez. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Se nós estamos aqui é porque o Senhor, Ele nos libertou. O Senhor, Ele curou nossas feridas. Glória a Deus, Pai. O Senhor, Ele nos tirou de um mundo glória, perverso glória, e nos trouxe aleluia, para Jesus. junto dele para vivermos uma vida abundante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E por isso que nós temos que voltar para aqueles que estão perdidos, que nós conhecemos. Glória De repente a Deus. você também está perdido. Você está sofrendo com opressão demoníaca, mas Jesus pode te libertar. Jesus, Ele nos liberta para que nós possamos levar essa palavra para outros, porque como Ele fez comigo, como Ele fez com o missionário Valdo Andrade, como Ele fez com a sua esposa Ana Carine, Ele pode fazer com você também. Glória a Deus, aleluia, Se coloque Jesus. aos pés do Senhor Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te dar vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e que nessa noite você faça essa decisão de buscar o Senhor Jesus. Convidamos você para estar conosco na quinta-feira, ali na Igreja Batista, na rua Capitão José Antônio, número 200, na quinta-feira, às 19h30. Nós esperamos você para estar conosco. Teremos estudo bíblico e oração. E no domingo, o culto às 9h e às 19h da noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, Jesus, né? Que essa palavra aí, ela vem para você tomar a sua decisão, para você ser liberto. Amém. A palavra nos ensina, né? Que através... Aquele homem foi liberto, né? Daquela legião. E muitos estão buscando hoje a sua libertação. A libertação do álcool, das drogas, da prostituição. Muitos estão buscando a libertação das enfermidades, né? Da enfermidade da alma, que é a depressão. E está buscando os remédios, está buscando um lugar errado. Se você conhece alguém que está aí depressivo, porque está desempregado, está passando prova e luta e está aí desanimado, diga para ele que Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus entra e muda a história, como mudou a história daquele homem. Aquele homem foi encontrado o quê? Nu, dormia nos sepulcros, morava no cemitério, mas Deus mudou a história dele. E eu creio que assim também será na sua vida. Amém. Como foi na minha vida, Glória a Deus. na vida do pastor, na vida de muitos, ele também será na vida daqueles que hoje a gente encontra pela rua e vê. Pessoas pelas esquinas bebendo. Hoje, rapidamente, encontrei um jovem pastor na esquina, 3h da tarde, 3h30, horário desse, tomando pinga. Perguntei, mas eu senti de falar com ele. Quando eu vi ele, eu disse: você está bebendo, não é à toa, alguma coisa está acontecendo? Sim, estou com muitos problemas. Eu falei: olha, mas não é a pinga que vai, nem a pinga, nem a maconha, nem o cigarro que vai mudar essa história. Busca Jesus Cristo. Aí ele disse: olha, eu fui para a igreja durante 3 meses e eu fiquei 3 meses sem beber, sem fumar maconha, sem me drogar. Eu falei: então,
E você voltou para o mundo, então volta para Jesus. Amém. Ele começou ali a encher os olhos d'água. Eu deixei ele e falei, olha, volta para Jesus. Não importa o que está acontecendo, mas Jesus, ele pode mudar a sua história. Amém. Eu não posso. Ninguém pode. Só Jesus. Mas Jesus pode. Amém. E deixei ele, fiz aquilo que Deus mandou. Assim também, se você está passando prova e luta, não importa a prova e a luta, Jesus, ele pode mudar a tua história. Amém. E hoje ele muda, toma providência. Ora por aquele filho, por aquela pessoa. Porque hoje a droga está por todo lado, a bebida está. E muitas vezes já deixa a pessoa como está. Mas não é isso que devemos fazer, né, pastor? É verdade. É orar por aquela pessoa que está passando essa prova, essa luta. Né? E vamos orar por essas pessoas. Amém? Vamos de louvor? Vamos. Número 24, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Vamos de louvor. Glória a Deus. É tempo de ver o Brasil se render a ti. É tempo de ouvir o Brasil se render a ti. É tempo de ver o Brasil restaurado e um povo revestido de unção e de poder. Vem leão da tribo de Judá, vem leão da tribo de Judá, vem leão da tribo de Judá, vem
Glória a Deus, vem leão da tribo de Judá, glória a Deus. E se nós clamarmos por esse leão, ele vem. Ele vem. E a gente estava conversando aqui, né? E falando, né, das promessas de Deus, da oração. O pastor vai estar frisando aqui um versículo, tá bom? Então, não sai daí. E o que eu estava falando, comentando com o pastor? As pessoas enviam mensagem para a gente: vamos orar pelo Brasil, vamos orar, nação, vamos entrar em oração, para que esse mal vá embora, para que esse espírito que está sobre a terra, ele seja banido por Deus. Mas Deus quer de nós, requer de nós, Ele quer obediência. Do que adianta? Vocês podem, você que está acompanhando, se nós estivermos errados, você pode cobrar de nós. Pode dizer que nós estamos equivocados. Mas do que adianta? Hoje nós vamos orar pelo Brasil. Então, manda os convites para todo mundo ora pelo Brasil. Faz aquela oração. Aí no dia de amanhã, todos voltam a fazer tudo de errado. Todos voltam a pecar, todos voltam a fazer tudo que não agrada aos olhos de Deus. Deus quer compromisso, Deus quer mudar, Deus quer lavar, Deus quer purificar a nação, o mundo, mas o ser humano não quer dar lugar. Vamos levantar um clamor pelo Brasil. Sim, amém. Mas vamos também nos converter. Né, pastor? E o pastor tem uma mensagem para trazer, falando em Juízes. Juízes, capítulo 3, vai mostrar o que está acontecendo hoje em dia também. No livro de Juízes, para quem conhece bem a história, o povo, eles estavam sem rei. Então, os juízes, eles eram levantados por Deus para dirigir a nação, né? E aqui no capítulo 3 de Juízes, versículo 15, fala assim, versículo 14: E serviram os filhos de Israel a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Os filhos de Israel estavam sendo açoitados ali, sendo escravizados, né, pelos Moabitas. Só o que eles fizeram? Eles clamaram, versículo 15, e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera. E os filhos de Israel enviaram com ele um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Então, Eude foi um juiz levantado por Deus. Por quê? Porque o povo que estava sofrendo, eles clamaram ao Senhor. E Deus, então, ouviu o clamor. E o que aconteceu? Deus levantou Eudes para livrar eles. E livrou eles da mão dos Moabitas. Só que no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Mas os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eudes. Olha só o que aconteceu. Né? Já que eles já estavam libertos dos Moabitas, eles clamaram quando eles estavam sofrendo. Mas quando eles foram libertos, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o que aconteceu? Eles passaram a sofrer novamente, né? O versículo 2 diz: O Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, o qual reinou em Azor, e o capitão do seu exército chamava Cícera, e o mesmo habitava em Arosete dos gentios. Mas, no versículo 3, os filhos de Israel então clamaram ao Senhor. Novamente os filhos de Israel clamaram. E o que Deus fez? Ele levantou agora uma juíza, Débora. E Débora livrou os filhos de Israel. Então, a gente precisa viver uma vida com Deus constante. Não é só aquele momento de dificuldades, como nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia. Precisamos buscar o Senhor constantemente, como nós falamos na nossa primeira mensagem aqui. Abraçar a vontade de Deus, algo contínuo. Agora que está tudo bem, eu vou fazer as coisas que Deus não se agrada. Não faça isso. Sirva ao Senhor com todo o seu coração, e Deus vai te proteger, vai te guardar, Ele vai sempre estar ao teu lado. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer a oração agora, né? Aquelas pessoas que colocaram aqui o seu pedido. Glória a Deus. E nós vamos estar orando, né? Pedindo que Deus abençoe a sua vida. Então, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais Sim, essa meu oportunidade Deus, de proclamar a Tua palavra. Aleluia, E que Jesus. nessa noite, Glória ó a Deus, Pai. vidas possam estar se entregando a Ti. Aleluia, Possam Jesus. abrir o seu Glória a Deus, coração, Pai. Senhor, para seguir ao Senhor Aleluia, Jesus. aleluia, glória, Eu também glória, peço, Deus, por glória. essas pessoas que estão pedindo oração. Aleluia, louvado A irmã seja Rosemeire Deus, Santos, aleluia. ela pede por toda a Oh, sua glória, família. Abençoa, glória, Pai, glória. a Rosemeire, Aleluia. a sua família, supra as Glória suas a Deus, necessidades, Jesus. Pai. Não sabemos se Glórias existe a alguma enfermidade, Deus, mas Pai Tu sabes, querido, Tu conhece Pai a eterno. necessidade da Rosemeire e a Aleluia, sua família. Senhor. Tu possa Glória, glória, estar alcançando glória. ali, abençoando, protegendo Aleluia, e guardando. Jesus. Também eu peço pela saúde da minha filha Beatriz, que hoje Sim, não passou ó muito Deus, bem. glória a E ela Deus, pede, Pai. Pai, pela sua saúde, cura, Pai, Cura, a liberta, Beatriz, meu restaura Deus, a sua meu Pai, em nome saúde. de Jesus. Ela também pede por toda a nossa família, Pai. Sim, A poderoso Raquel Deus. também, abençoa a Raquel. Aleluia, Pai Ó Deus, amado, Pai querido, a irmã Fátima glória. também, ali de Passa Quatro, Pinheirinho, Fátima Araújo. Aleluia. Ela também está pedindo oração. Glória, Abençoa ela, o seu glória, esposo, o irmão glórias. Carlos. Aleluia, os seus filhos, seus Jesus. netos. Glória Ó Deus, a cuide de Deus. cada um, super necessidade da tua Aleluia, serva, Pai. aleluia, Jesus. Também, ó Deus, eu peço pelos pais Oh, do irmão aleluia, Valdo glória a Andrade, ali em Deus. Freitas, o seu Aleluia, Francisco, glória, a dona glória, Terezinha, glória. os seus irmãos Aleluia. Rogério, a Rogéria, cuida dessas Glória a vidas, Deus, dá aleluia. saúde, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Abençoa também a Pai amado, irmã Ana Pai Karine, querido. Pai, a esposa do irmão Valdo Eita, Andrade. Jesus, E ela glória pede a oração Deus, pela sua Pai. filha, a Raíssa, Pai, Aleluia, que glória está a ali na Deus. Bahia, Pai, Louvado trabalhando seja como Deus, fisioterapeuta, agora tem que atender Glória muita a Deus. gente nesse tempo Aleluia, aleluia. de Covid-19, mas Tu Sim, proteja Jesus. ela, Pai, que ela Guarda, precisa Jesus. trabalhar. Cuida da Aleluia, Raíssa, Pai, em Jesus. nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, pela Pai vida da irmã amado, Pai querido, Eliane, obrigado, Jesus. ali em Passa Quatro, Pai. Abençoa ela, Glória abençoa a o Deus. Paulinho, seu esposo, abençoa Glória a Deus, o aleluia, Lucas e a Alice, Jesus. seus filhos, glória, Pai. glória. Super Pai. necessidade dessa família Abençoa, também, Pai. Jesus. Peço pela minha mãe ali no Abençoa, Rio de Janeiro, Jesus. dando saúde a ela, transformando o coração do meu pai para que meu pai volte para os teus caminhos Sim, santos, Deus, Pai. aleluia. E peço a minha irmã Marília, Glória a minha Deus, sobrinha Pai. Bruna também, que está com Aleluia, dificuldade no Jesus. casamento, ajuda ela, Pai. Oh, E aleluia. restaura o relacionamento. Jesus. Cuida da minha irmã Miriam Sim, ó também, Pai. Deus. Traga meu irmão Marcos pro Aleluia, teu caminho aleluia, santo. aleluia. Ó Santo, Deus, dando um santo, coração manso pro meu santo. irmão Moisés também. O santo, Cuida de todos santo, ali, Pai, daquelas aleluia. casas ali, Senhor. Glórias a E Deus. abençoa a tua igreja aqui em Carmo de Minas. Todos aqueles que têm acompanhado, Aleluia. têm participado conosco. Abençoa, Pai. Glória a Deus. Supra a necessidade de cada um, Senhor. Sim, ó Deus. Eu peço essas bênçãos. Abençoa também a vida do irmão Valdo Aleluia, Andrade. glória a Ó Deus, Deus. missionário Jesus. aqui, ó Deus, que tem Aleluia. usado a sua rádio Glória, para, glória, ó Deus, Jesus. estender o teu reino na face da Louvado terra, seja Pai. o teu Em santo todos esses nome, lugares meu que a tua mensagem Pai. está chegando, vidas Aleluia, possam aleluia. abrir o coração para que Jesus possa fazer morada. Glória a Deus. Cura, Deus, aqueles que estão enfermos, Pai. Aleluia, Nos leitos do aleluia. hospital. Ó Sim, Deus, ó levanta, Deus, Pai. aleluia. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Glória a Deus, ó Em Pai. nome de Jesus nós pedimos essas bênçãos, agradecidos. Em Oh, nome de glória. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. E vamos ainda mais um louvor, né? O último louvor, número 25, Sublime. Vamos ouvir. Glória a Deus, aleluias. Vamos de louvor. Deus abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. O que mais posso pedir? No que mais posso pensar? Se não na tua companhia, em meu caminhar, sei que posso escolher andar contigo, ó Pai. Trilhando este caminho, encontro desafios que me aproximam mais e mais de ti. É tão doce, sublime, é maravilhoso saber que posso ter Jesus apenas com
lembrar também para vocês que na quinta-feira, domingo, né? Nosso próximo programa, domingo, a partir das 14 horas. Convidamos você para estar ligado. Deus abençoe a todos. Você falou tudo aqui, né? Domingo. Glória a Deus, Deus abençoe de nós. Você acabou de ouvir o programa A Vida em Jesus, da Primeira Igreja Batista em Carmo de Minas. Rádio Estrela do Oriente informa a hora certa. 20h54.